É engraçado que na questão 5 durante a resolução, eu comentei sobre, especialmente em questões de polinômio, você perceber sobre paridade, sobre sinal e tudo mais. E aí, claro, essa questão não é de polinômio, ela vai ter um pouco de produtos notáveis e um pouco de aritmética, mas ela entra no que eu tinha acabado de falar. Então é interessante botar duas questões seguidas com um fundamento. Os assuntos são totalmente diferentes, mas o fundamento parecido. Ele quer saber qual desses produtos não pode ser escrito como a diferença de dois quadrados perfeitos. Tá. Aqui a gente tem uma questão. Quando a gente pensa em diferença de quadrados, a gente está falando da fórmula mesmo, né? Do produto notável, que é o que? É o produto da soma pela diferença, tá? O problema é o seguinte: não necessariamente, isso não é obrigatório, o x mais y tem que ser, sei lá, o 2024 e o x menos y o 2023. Não necessariamente. Eu posso mexer nos pauzinhos ali, tipo, botar, sei lá, 2 vezes 1012, ou seja, 4046 vezes 1012. Eu poderia fazer algo nessa linha, tá? E isso é um grande problema, porque eu não vou ficar testando exaustivamente se dá ou se não dá para escrever como uma diferença de quadrados perfeitos. Entenda que quadrado perfeito eu estou falando de números inteiros. Eu não posso ter fração. Legal? Caramba! Assim, se a gente fosse fazer na marra, as cegas mesmo, uma primeira ideia. Se o x mais y fosse 2024 e o x menos y fosse 2023, aqui a gente teria um problema. Por quê? Porque o 2x estaria dando 4047. Pô, 4047 não é múltiplo de 2, então o x não seria inteiro, o x ao quadrado não seria quadrado perfeito, como foi pedido. Então a gente tem um problema, entenda, a gente tem um problema quando a gente soma um par com um ímpar. Mas como eu estava falando no início, esses números eles não estão engessados, eles podem ser reordenados em relação a seus fatores. Então veja que o 2024, por exemplo, é 2 vezes 1012. Se eu jogar esse 2 para cá, a gente vai ter 4046 vezes 1012, e aí eu teria dois números pares. Os dois sendo pares não vai ter problema nenhum. Tanto a soma quanto a diferença vai gerar números pares ainda, e a gente consegue desenvolver a partir daí. Então esse aqui, ele pode ser escrito como uma diferença de quadrados perfeitos. É só eu usar 4046 e 1012. O de baixo, mesma ideia. Se a gente usa aqui o 2023 e o 2025, tanto a soma quanto a diferença vão dar números pares. Por quê? Porque eu estou fazendo ímpar com ímpar. Tanto na soma como na diferença, a regra de paridade é igual. Então o ponto é que ímpar mais ímpar vai dar par. Par mais par também vai dar par. O ponto aqui é que tem que dar par. Né? Tanto esse cara quanto esse cara, na hora que somar, tem que dar par. Eu posso ter cada um deles ímpar, não tem problema. Então esse aqui também não tem problema nenhum, não. A letra D já são pares, também não tem problema. Esse cara aqui, que é o 2024, a gente faz a mesma jogada da letra A. Escreve como 1012 vezes 2. Só que aí esse vezes 2 junta aqui no 2025. Que aí você vai ter o quê? Você vai ter 1012 vezes 4050. Ambos pares vai me dar soma par, diferença par. Aqui que a gente tem um problema. Inclusive vai ser a nossa resposta. Já deixa aqui marcado espertamente. Legal? Aqui que a gente tem um problema porque o 2026, você até pode separar um fator 2, só que aí fica 2 vezes 1013. 1013, pô. É ímpar. Por mais que tu junte o 2 do lado de lá, tu ainda teria 4050 vezes 1013. Então qual é o problema aqui? Tá? Ou você tinha todo mundo ímpar, em outras palavras, você não teria nenhum fator 2, ou você tem pelo menos, dois fatores 2. Tem que ter múltiplo de 4. Por que múltiplo de 4? Que aí na hora de arrumar isso aqui, tá? Na hora de arrumar isso aqui, a gente consegue ou cair numa situação de dois ímpares ou cair numa situação de dois pares. O dois ímpares é quando tiver zero, né? Quando tiver zero múltiplos de 2. O dois pares é quando tiver um múltiplo de 4. Por quê? Porque aí eu deixo um par, um 2 no primeiro termo, um 2 no segundo termo, ambos vão ser ímpar. Nossa, falei besteira agora. Ambos vão ser pares. Foi mal. Desliguei meu cérebro. Tá cedo ainda. Beleza? Então a única que não tem como ser escrita como
Produto de pares ou produto de ímpares é a letra E, porque tu tem 1 fator 2. Um dos termos vai ter que ser par e o outro não vai poder ser par. Legal? O motivo é esse. Tá? E aí, como é que a gente chegou nessa conclusão? Testando. A gente não está fazendo um arcabouço matemático de aritmética, fórmula. Não tem necessidade disso. Testa. É tentativa e erro. Tá? Então, assim, é tentativa e erro não no sentido de, pô, vou fazer as contas às cegas. Eu até cogitei. Se eu fizesse a conta às cegas, isso aqui ia dar zebra. Isso é uma primeira percepção. Ah, então peraí. A soma dar ímpar é problemático. Se a gente quer que a soma dê par, é aí que a gente começa a tirar conclusões, entende? Isso é fazer questão, especialmente numa prova como o IME. É você começar. Você não vai bater o olho numa questão e já saber tudo que tem que fazer. Normalmente não é assim que acontece. Quando acontece, ótimo, excelente, mas a maioria das questões você tem que pensar, especialmente na discursiva isso vai acontecer. Então a melhor forma de você pensar é testando. Começa, usa a tua primeira ideia, mas sempre prestando atenção. Não liga o modo automático achando que a tua primeira ideia tem que dar uma resposta. Perceba o que acontece, perceba o que atrapalha. Nesse caso, a percepção era o que atrapalhava. Atrapalhou dar número ímpar. E aí vem a teoria. Para dar ímpar, tem que ser par mais ímpar. Para não dar ímpar, tem que ser a mesma paridade. Par com par ou ímpar com ímpar. Pronto, questão morreu. Maneiro? Mais uma no bolso então. Temos gabarito letra E e a gente segue adiante.